Noemi e suas duas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos, Malom e Quilion, eufrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai-me as filhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fosseis por marido? Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Que me faça assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar isso. Oi, amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliana e eu falo aqui de São Pedro, uma cidade que fica no interior de São Paulo. Amores, eu não sou pregadora. Na verdade, uma única vez eu congregava em uma igreja lá em Foz do Iguaçu e o pastor era muito meu amigo. E um dia, a gente sempre sabia quem viria pregar em tal dia, sábado viria pregar um, no domingo outro, a gente sempre sabia quem viria pregar. E eu lembro que um dia eu disse assim pro Miguel, pro pastor dessa igreja, que era o nosso pastor na época, né? Eu falei: Miguel, quem vai vir pregar na quarta-feira? Ele olhou bem para mim e falou: na quarta-feira vai vir pregar uma irmã chamada Eliana. Eu fiquei assim pensando na hora, eu não pensei que pudesse ser eu, né? Aí eu pensei assim: nossa, quem será essa irmã Eliana? Aí é que eu me dei conta, porque ele estava sorrindo, olhando para mim e sorrindo. Aí eu disse: eu? Ele falou: você mesmo, pode preparar. Quarta-feira você vai trazer a palavra. Quarta-feira era um dia bem tranquilo, né? Eu fiquei assustada, fiquei com medo, eu falei: não, mas eu não sou capaz, não vou não. Mas ao mesmo tempo, Deus falava no meu coração para mim trazer uma palavra. E eu, na quarta-feira, eu me preparei e eu levei uma mensagem na minha igreja. Tinha pouquinha gente, né? Mas foi lindo. Eu toda tímida, subi ali no púlpito. E eu sempre gostei do livro de Ruth, eu sempre gostei da história de Ruth. É uma história muito linda, a história de Ruth e a história de Noemi, a sua sogra. Porque essa história me faz lembrar muito de mim mesma, né? Eu também por algum tempo fui estrangeira em outro país. E quando eu conheci o meu marido era noivo. Ele estava de casamento marcado com uma moça muito bonita, da mesma família da minha sogra. Eu acho que ela tinha um parentesco meio longe, mas eram parentes, né? E estava tudo certo para o casamento do Ivo e dessa moça, que era uma engenheira, uma moça de uma situação muito boa, e o Ivo estava praticamente para se casar. E aí ele me conheceu. A gente, né, se apaixonou, foi amor à primeira vista, e ele me contou que ele estava noivo, e aí ele desmanchou esse noivado, e quando eu fui conhecer a minha sogra,
eu lembro que a minha sogra ficou me olhando, ela não estava muito contente não comigo, não. Ela não estava contente. Porque ela já tinha se acostumado com aquela moça, e aquela moça visitava ela, e era da família, era uma pessoa que ela conhecia, e eu era uma estrangeira, né? Uma estrangeira, e eu não tinha a mesma educação, o mesmo estudo que aquela moça. Eu não poderia oferecer o que aquela moça iria oferecer para o Ivo, né? Ele ia ter um casamento. Era uma moça que tinha uma família abastada, eram pessoas assim de um poder aquisitivo muito bom, e eram pessoas ali da Argentina, da mesma nacionalidade, né? E eu era uma estrangeira e ainda pobre, sem muito estudo. Então, para minha sogra, assim, sabe, eu acho que minha sogra pensava assim, acho que meu filho não vai fazer um bom casamento, não vai ser uma boa troca. E foi muito difícil conquistar a minha sogra. Por isso que o livro de Ruth me faz me lembrar da minha sogra, sabe? A minha sogra, foi muito difícil conquistar a minha sogra. Ela teve, assim, um certo bloqueio com relação a mim. Mas eu nunca desisti da minha sogra, nunca desisti. Eu sempre lutei muito para conseguir o amor, o carinho e o respeito da minha sogra. E eu consegui. Muitos anos depois eu consegui. Por isso que Ruth me lembra muito a mim mesma. Porque Ruth foi determinada. A sua cunhada órfã voltou para sua casa, para os seus deuses, abandonou a sogra, né? E Ruth não. Ruth também tinha família, mas ela preferiu ficar com a sogra, com todos os problemas que a sogra tinha. Ela mostrou para a sogra que ela era valente, que ela era uma mulher determinada, e foi isso que eu fiz. Eu também mostrei para minha sogra que eu era valente, que eu era determinada, e que o fato dela não gostar de mim não ia fazer com que eu desistisse dela. Eu nunca desisti da minha sogra. Eu queria o amor da minha sogra. Eu queria o carinho da minha sogra, sabe? Hoje eu sou sogra. Hoje eu tenho 2 noras. Eu não tive filhas. Eu tenho 2 filhos. E eu tenho 2 noras carinhosas, e eu faço o possível para ser amiga das minhas noras, né? Porque eu tive que lutar muito pelo amor da minha sogra, e eu consegui. Sempre que eu ia com o Ivo visitar a minha sogra, ela não me tratava mal, mas também ela não me enchia de amores, né? Era uma coisa distante, a gente conversava pouco, mas eu sempre ali em cima dela, puxando conversa. Nós tínhamos uma barreira também, que era o idioma, mas eu me esforcei e eu consegui falar espanhol, consegui entender o espanhol. Minha sogra também fala português. Depois minha sogra começou, como eu ia muito para lá e ela falava muito, então ela foi praticando o português e eu fui praticando o espanhol, e a gente se entendia super bem. Então hoje, o que eu quero falar com isso, o que eu quero que vocês entendam com essa história. Deus me tocou no coração para que eu trouxesse essa mensagem para você aí que tem problema com a sua sogra, para você aí que tem problema com a sua nora, né, que vocês não se dão, às vezes moram até no mesmo terreno, mas você não está contente com a sua nora, você que é nora não está contente com a sua sogra. Gente, foi a maior alegria da minha vida foi quando um dia eu cheguei na minha sogra e ela estava com umas amigas dela, e aí elas falando em espanhol. E aí a minha sogra, eu entendi o que minha sogra disse. A amiga disse assim, uma das amigas não me conhecia. Então essa amiga perguntou para minha sogra: "Tu não era es brasileña?" Aí minha suegra dijo: "Sí, mi nuera sí, é brasileña." Sim, a minha nora é brasileira, é estrangeira. Ah, e que te parece? E que te parece ella? Aí a minha sogra disse assim, em espanhol, e eu compreendi. Ela disse assim: "Eu tenho muitas noras, várias noras, mas essa é a minha nora mais querida. E isso para mim não teve preço. Não teve preço. Eu lutei muito pelo amor da minha sogra. Muito, muito mesmo.
E quando ela disse isso para a amiga dela, que eu era a nora que mais ajudava ela, ela não disse que mais amava, mas ela disse, é a nora que mais querida, é uma nora que me serve muito, que me ajuda muito, que é muito minha amiga, muito minha companheira. Porque eu tentei conquistar a minha sogra de todas as maneiras, de todas as maneiras. Ela ia na minha casa, eu não deixava ela fazer nada, eu só faltava mastigar para ela, sabe? Eu fazia tudo que ela gostava, os doces que ela gostava, porque para mim era importante que a minha sogra gostasse de mim, porque o meu marido amava a mãe dele, entendeu? Então eu queria ser bem, sabe, recebida. Então para isso o que eu fazia, quando ela vinha na minha casa, eu tratava ela como se eu não deixava ela fazer nada, porque minha sogra foi uma mulher que trabalhou muito, como Noemi, sabe? Minha sogra foi uma mulher que sofreu muito na vida dela. E quando ela chegava na minha casa, eu procurava dar para ela uma vida de rainha. Eu fazia a unha dela, do pé dela, ela tinha o pezinho dela grosso, todo, sabe, rachadinho, mas eu fazia questão, eu botava o pezinho dela na água de molho, botava os meus melhores shampoo, eu passava os meus melhores cremes, eu cozinhava a minha melhor comida para dar para ela, o melhor lençol na cama dela, eu fazia de tudo para minha sogra, para ela me amar. E quando ela morreu, ela foi em paz e eu fiquei em paz, porque ela me amou. Ela me amou muito. O último banho da minha sogra, quem deu fui eu. Eu que dei o último banho da minha sogra. Ela estava cansada, porque minhas cunhadas estavam dando banho nela só com aquelas flanelinhas cheirosas, porque ela já não conseguia mais sair da cama. Só que ela não conseguia dormir. Quando nós fomos na Argentina visitar a minha sogra, porque meu cunhado nos ligou e disse, venham, porque mamãe tem poucos dias. Aí nós fomos. E eu lembro que eu cheguei lá, minha sogra não conseguia dormir. Eu levei ela para tomar um banho. Eu falei para o meu marido e para o meu cunhado, Nardito. Eu disse, peguem ela, tragam ela no colo. Eu vou colocar uma cadeira bem confortável embaixo do chuveiro e vou dar um banho na sua mãe, porque é disso que ela precisa. Eu peguei o meu melhor shampoo, a minha bucha que eu tinha levado, porque eu levava as minhas coisinhas, né? Eu dei um banho na minha sogra tão gostoso, deixei aquela água quentinha cair no corpo dela e ela relaxou. Aquele dia ela dormiu o dia inteiro. O que faltava para minha sogra era um banho. Era um banho quentinho, gostoso. Então essa é a lembrança que eu tenho da minha sogra. E eu sei, onde ela estiver, ela olha por nós, né? Então a história de Ruth é a história de amor, de amor. Ruth poderia ter ficado, né, lá na terra dela, com o povo dela, com os pais dela. Eu imagino que Ruth tivesse pais abastados, uma família, uma casa, mas não, ela preferiu seguir a sua sogra, com toda a pobreza, com toda a dificuldade da época, porque naquela época as mulheres sofriam muito. Se hoje a gente já sofre com tanto preconceito, você imagina naquela época, uma mulher como Noemi, sem marido e sem os filhos, para ajudá-la, para sustentá-la, era uma mulher. Ela até disse que, aqui tem uma passagem que ela diz assim, olha, Noemi, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela era uma mulher amargurada, porque ela não tinha ninguém por ela, mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus não nos desampara. Deus preparou para ela uma nora especial. E eu acho que eu fui uma nora muito especial para minha sogra, e eu espero que você seja uma nora muito especial para sua sogra. E você, sogra, seja uma boa sogra para sua nora. Quando a gente não tem filhos, Deus prepara filhas para a gente. Às vezes, eu sempre me perguntava assim, nossa, eu não tenho filhas, porque sabe, normalmente, né, os filhos trabalham e quem fica em casa são as filhas. Então eu sempre pensava assim, eu não tenho filhas, né? Eu tenho filhos. Quem vai cuidar de mim quando eu ficar muito velhinha? Se porventura eu ficar sozinha, o que vai acontecer comigo? Até meu marido diz sempre, você como Noemi, Deus preparou para você 2 Ruths que vai te ajudar. E é o que eu desejo para você hoje, para que você, sogra, tenha suas Ruth, para que você possa
possa reconhecer e amar a sua Ruth aí, a sua nora. E você, Ruth, você possa amar a sua Noemi, a sua sogra. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Desculpem, eu não sou pregadora, mas Deus tocou no meu coração para me falar isso para você. Eu não sei o que você está passando, de repente é isso que está acontecendo com você. Uma contenda na sua casa, uma contenda com a sua nora, com a sua sogra, e você não sabe como resolver. Eu aconselho você a ler o livro de Ruth, que é um livro lindo, e eu tenho certeza que este livro vai tocar no seu coração. E você vai olhar para sua sogra de uma maneira diferente, e você vai olhar para sua nora de uma maneira diferente. Todos nós temos defeitos, nós não somos perfeitas, nem a sua sogra é perfeita e nem você é perfeita. Procure ser como Noemi, procure ser como Ruth. É o que eu faço, é o que eu fiz com a minha sogra e é o que eu faço hoje com as minhas noras. Eu tento de todas as maneiras agradar as minhas noras para que um dia porque elas são as minhas filhas. As filhas que eu não tive são as minhas noras. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se te serviu, deixa aí nos comentários. Conta aí pra mim se você vive algum problema desse tipo, se você já perdoou a sua sogra, se você já perdoou a sua nora, e que essas minhas palavras te ajudem, tá bom? Um beijo grande para você e até o próximo vídeo. Tchau, amores!